tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, nesse banner que nós estamos tratando das ciências da natureza, a gente vai falar da química da vida. Eu fiz um texto, vou ler esse texto e trazer algumas ilustrações possíveis, razoáveis, mas o importante é você prestar atenção nesse resumo. E ele é um vídeo tranquilo, fácil, um vídeo bom se você for usar para Enem, e é um vídeo razoável para você entender-se um pouco do que, como é que é o elemento químico na vida do ser humano. Ele não é muito profundo, é um texto superficial, e eu espero que você goste. Depois, então, da vinheta, nós vamos começar. Olha bem, na introdução, nessa primeira parte aí, nós vamos estudar hoje a base da vida, os componentes químicos que fazem parte da constituição de todos os seres vivos, bem como seus processos químicos. Começamos, por exemplo, com os principais constituintes dos seres vivos, que serão o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre. Esses são os básicos, a maioria das literaturas caracterizam dessa forma. Esses são os componentes químicos presentes em 98% da massa de grande parte das espécies biológicas. Então, isso é uma coisa bastante genérica. Olha bem, 98% da massa de grande parte das espécies biológicas. Vejamos, então, que esses elementos químicos são os motores da vida, né? É vida, mas tem esses elementos químicos. O carbono é o principal componente orgânico que temos. Na verdade, ele é o elemento obrigatório das moléculas orgânicas. O hidrogênio, em conjunto com o oxigênio, forma a água, a base de todos os seres vivos. O nitrogênio é o composto que, em união com os outros, irá formar as proteínas. Além disso, o nitrogênio é um composto presente nas bases nitrogenadas, formadoras do DNA. O fósforo é o elemento responsável por nos dar energia, porque ele é o componente presente nas moléculas do ATP, moeda energética, para os seres vivos. O enxofre é um elemento essencial para a vida, sendo constituinte importante de vários aminoácidos existentes. A matéria viva consiste em um número relativamente pequeno de elementos. Os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, e somando também o cálcio, são responsáveis por aproximadamente 97% do peso seco do corpo humano. Veja bem, lembrar que em seres humanos, a maioria de outros organismos são compostos. Lembrar que seres humanos e a maioria dos outros organismos são compostos por 70% de água. A maioria dos seres vivos, organismos vivos, seres humanos, bichinhos, nós também somos bichos, Animais, 70% de água. Em algumas partes do corpo humano até um pouco mais, O cérebro, por exemplo, chega, se não me engano, a 78% da água. Mas no corpo geral, 70% da água do organismo. O organismo tem 70% formador de água. Seres vivos também podem conter vestígios de muitos outros elementos, não necessariamente o corpo humano, mas considerando todos os seres vivos, podemos ter outros elementos. Então, considerando apenas a parte sem água, ou seja, o peso seco, os percentuais dos elementos citados na tabela que eu vou falar aqui com vocês, na ordem dos maiores para os menores percentuais de presença, o elemento do peso seco em porcentagem: carbono, 61,7%, olha bem. Nitrogênio, 11,0%, oxigênio, 9,3%, hidrogênio, 5,7%, cálcio, 5%, fósforo, 3,3%, potássio, 1,3%, enxofre, 1,0%, cloro, 0,7%, sódio, 0,7%, magnésio, 0,3%. Então, olha bem, peso seco sem água, esses são os percentuais daquilo que sobrou, tirando a água: carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, sódio, magnésio, foram os percentuais que eu citei. Agora nós vamos falar de componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Os componentes inorgânicos, sais, minerais e a água.
componentes inorgânicos, sais minerais e água. Componentes orgânicos, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos. Certo? Componentes orgânicos. Os seres vivos possuem ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos e lipídios. Essas são as chamadas substâncias orgânicas, que se caracterizam basicamente pela associação do carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Além delas, os seres vivos também apresentam substâncias inorgânicas em suas células, no espaço intercelular, no organismo dos multicelulares também, como a água e os sais minerais já citados como elementos inorgânicos. A água é sempre a substância mais abundante no corpo dos seres vivos, organismos vivos. Uma pessoa adulta, por exemplo, ser humano, apresenta cerca de 60% da sua massa total de água. 60% da sua massa total de água. Lá em cima nós falamos em quase 70%. As literaturas falam na média, tá? Um ser humano adulto, 60% em média da sua massa total é água. Eu diria que é mais. O restante distribui-se em proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, além dos sais minerais e de outras substâncias menos mencionáveis. A água atua como solvente universal, dissolve os outros elementos, né? Muitos compostos químicos que estão dentro da célula encontram-se dissolvidos na água, e todas as reações celulares ocorrem em meio aquoso. A molécula de água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, todo mundo sabe, que é representado pela fórmula H2O. Acho que essa é a coisa mais manchada que existe aí em termos de estudo, né? E é bom lembrar sempre isso. Os átomos de hidrogênio de uma molécula de água são atraídos pelos átomos de oxigênio das moléculas vizinhas e vice-versa. Com isso, estabelece-se entre as moléculas de água vizinhas um tipo de ligação química que nós denominamos ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Na água em estado líquido, as pontes de hidrogênio estão continuamente se rompendo e se refazendo, o que explica a grande fluidez dessa substância, a água. No gelo, devido à baixa temperatura, né, as moléculas estão trancadas ali, as moléculas da água movem-se menos, né? As pontes de hidrogênio são bem mais estáveis, formando uma estrutura cristalina, porque a água nesse momento está no estado sólido, que é um estado mais preso, de menos vibração. Importância da água para a vida. Atividades essenciais da vida, como o transporte de substâncias e reações químicas enzimáticas, necessitam que as moléculas participantes sejam dissolvidas em meio líquido, água. Nesse aspecto, a água desempenha papel fundamental por ser um excelente solvente. Ela é capaz de dissolver grandes variedades de substâncias químicas, como sais, gases, açúcar, até gases, açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Por isso, costuma-se atribuir à água o título de solvente universal. A água atua também como moderador de temperatura, com certeza. Sabemos que a maioria dos seres vivos só pode viver em uma estreita faixa de temperatura, né? Quer dizer, estarmos vivos significa estar numa estreita faixa de temperatura. Essa faixa vai de 35 a 40 graus. Você pode cair um pouco abaixo de 35, mas você já está no momento de caminhar para óbito. E você pode estar acima de 40 em direção a 41 e você já estaria em momento de convulsão. E aquém de 35 e além de 40 e 41, você já está nos dois extremos no risco de morte. Então, nesse aspecto, a água é importante para ajudar a evitar variações bruscas na temperatura do organismo, pois pode absorver ou ceder grandes quantidades de calor com pequenas alterações de temperatura, ou seja, possui um alto calor específico. Calor específico alto faz com que as mudanças de temperatura sejam... você precisa de muita caloria, por exemplo. Uma caloria inteira para poder variar um grau de temperatura, um grau Celsius, isso é um calor específico alto. Existem várias substâncias que têm calores específicos altos. A areia, por exemplo, tem um calor específico baixo, o alumínio tem um calor específico alto, a água tem um calor específico, o alumínio tem um calor específico baixo, a água tem um calor específico alto. Outras duas propriedades da água
são a coesão e a adesão. Elas são extremamente importantes para a vida. A coesão é o fenômeno de as moléculas de água permanecerem unidas ou manterem-se unidas umas às outras por meio das chamadas pontes de hidrogênio. Isso aí é a coesão, tá? Essas pontes na água líquida, elas se desfazem e se refazem, se desfazem e se refazem. Daí é que ela é fluida, com alguma viscosidade. Mas é a ponte de hidrogênio que mantém a estrutura, reestrutura, desestrutura e reestrutura dessa substância. A adesão já é um outro fenômeno, o fenômeno das moléculas de água por serem polarizadas. Elas vêm a aderir às superfícies constituídas por substâncias polares. Então, se você tem um recipiente, por exemplo, de substâncias polares, feito de substância polar, a água tem uma adesão maior por ela ser polarizada, ou seja, os polos dela vão se ligando aos elementos de polaridade contrária. Benefícios da água. A água desempenha papel chave na estrutura e função do sistema circulatório. Inclusive, ele vai falar aqui, pressão, né? Você com baixa quantidade de água, você está correndo muito risco de vida. E função no sistema circulatório. A água atua como um meio de transporte para nutrientes e todas as substâncias corpóreas. Nós somos mais água do que massa, o que outro tipo de massa. A água é essencial para os processos fisiológicos da digestão, da absorção, da excreção. E a água regula a temperatura corporal, já foi dito. A água age como lubrificante em diversos órgãos, nas articulações também. Recomenda-se de 30 a 35 ml de água por quilo de peso corpóreo por dia. Então, olha bem, se você é muito corpóreo, essa média de 2 litros de água dia é relativa. Se você é uma pessoa muito corpórea, você precisa de uma quantidade de água por quilo. Então, esses 30 a 35 ml de água por quilograma de peso é uma medida um pouco mais pontual, tá? Aí você calcula aí o seu peso total. Se você tem 70 quilos, se você tem 100 quilos, se você tem 120 quilos, se você está com excesso de temperatura, né, extrapeso, tudo bem. Temperatura. A água tem alto calor específico. E esse calor específico é definido com a quantidade de energia necessária em caloria ou joule para que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Isto funciona como um amortecedor térmico. O alto calor específico evita mudanças bruscas na temperatura corporal. O alto calor específico ele serve também aqui na água, por exemplo, no planeta. Ele faz com que o planeta tenha uma variabilidade de temperatura não muito grande para que os seres vivos se adaptem um pouco mais confortavelmente. Isso a água externamente é o corpo dos seres vivos. Internamente ela tem a função similar. O alto calor, ela tem também um alto calor de vaporização, ela não vaporiza a qualquer temperatura. Claro que isso depende da pressão. A quantidade de energia térmica necessária para que a água passe do estado líquido ao gasoso, considerando a atmosfera condições normais de temperatura e pressão. A vaporização ocorre quando precisamos eliminar a energia térmica. Isso acontece na superfície da pele por meio da sudorese. A presença sobre a pele, sobre a pele de água em estado líquido vai fazer com que, ao evaporar, ela roube calor. Por isso que você sua quando você faz exercício, quando a temperatura, o gradiente de temperatura corporal em relação ao ambiente está muito pequeno, ela começa a roubar calor do corpo, forçar a perda térmica. Como solvente universal, a água é um solvente universal e dissolve grande parte das moléculas presentes nos seres vivos. É importante ressaltar que, como estudamos em química, né, semelhante dissolve semelhante, né? Ou seja, a água dissolve compostos polares, que a água é uma molécula polar. Podemos observar no exemplo acima a dissolução do cloreto de sódio por meio da adição de água. As moléculas de água adentram entre os átomos do cloro e do sódio, afastando-as. E preste atenção que na polaridade do cloreto do sódio, a água só consegue dissolver essa molécula por causa da propriedade polar, da sua propriedade intrínseca polar. Moléculas que possuem afinidade com água, como sal, são chamadas de hidrofílicas. Porém, se tentarmos adicionar água em óleo, a molécula lipídica, não conseguiremos o mesmo efeito. Por quê? Porque os óleos têm propriedades apolares.
Como a água vai dissolver quem é polar, porque é semelhante, dissolve semelhante, ela tem dificuldade de fazer a dissolução aí do óleo, que é diferente da água, né? É um composto, no caso, o óleo seria um composto hidrofóbico. A água atua na formação de líquidos corporais, sim, o sangue, o suor, urina, líquido cefalorraquidiano, humor aquoso, humor vítreo, líquido sinovial, líquido seminal e líquido amniótico. Veja bem, sem água a gente não existe. Por isso que quando se cogita da existência de vida em algum local, fora da Terra, uma das primeiras coisas que a gente procura é água. A probabilidade que exista água em algum estado, em algum outro local do universo, não é pequena, porque todo o universo tem os mesmos componentes químicos que a gente acha aqui na Terra. Então há de se ter em algum lugar aí moléculas de água, não necessariamente água líquida, porque a água líquida facilita a existência de seres vivos. Mas a água em vapor, ela pode em algum lugar estar depositada e estar, dependendo da pressão, no estado líquido. Então tudo isso é considerado para saber a probabilidade, se você tem água num determinado local, determinado planeta, considerando, claro, a pressão atmosférica, se tem atmosfera, pressão atmosférica, a proximidade de uma estrela, tamanho dessa estrela e etc. Agora vamos falar de sais minerais. Sais minerais, geralmente, enquanto dissolvidos na água, eles formam aquilo que nós chamamos de íons. Os íons possuem carga elétrica negativa e positiva, obviamente. Quer dizer, obviamente não. Íon, para ele ser íon, ele deixou de ter estabilidade da quantidade negativa e positiva equilibrada. Então, ele é um íon positivo se falta o negativo, e um negativo se sobra negativo e falta positivo. Diversos íons participam das funções da célula, e embora sejam necessárias pequenas quantidades, são essenciais para o nosso metabolismo. A falta de certos minerais pode afetar seriamente o metabolismo e até causar a morte. Bom, isso aí é em caso extremo, né? Podemos citar alguns exemplos de sais minerais importantes para o organismo humano, como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. O cálcio está envolvido na regulação de diversas funções celulares, além de fazer parte da constituição dos ossos e participar dos processos de coagulação sanguínea e contração muscular. Olha bem, o fósforo faz parte das moléculas de ácidos nucleicos, entre outros compostos importantes para a célula. O sódio e o potássio estão envolvidos na transmissão de impulsos nervosos pelos neurônios e em outros processos celulares. Olha bem, como é que é importante, né? Não é mágico, né? Isso aí é através dos elementos. Os animais obtêm sais minerais pela alimentação e a deficiência ou excesso de seu consumo pode causar distúrbios no metabolismo. Quando a gente fala de animais, a gente pode se incluir, porque nós somos animais superiores, mas somos animais. Frutas e verduras, leite e carne são boas fontes de sais minerais para o ser humano. Os seres humanos e outros animais não são os únicos organismos que necessitam de sais minerais. Então, olha bem, os animais, de maneira geral, superiores, homens e seres humanos, e inferiores, o restante dos animais, não apenas eles necessitam de sais minerais. Todo tipo de célula tem suas atividades reguladas pela concentração de íons. As plantas, por exemplo, obtêm os sais minerais que necessitam retirando-a do substrato. As deficiências na obtenção de alguns elementos pode provocar alterações características nas plantas. O ser humano, por exemplo, ele depende de alguns sais minerais. Por exemplo, solo pobre em magnésio costuma dar deficiência em magnésio. Então, você tem uma plantação, você vai colher alguma coisa. O Brasil, por exemplo, é bastante deficiente em magnésio. E a gente tem que compensar isso aí de alguma forma. E, portanto, nós temos, a maioria de nós tem deficiência de magnésio. Bom, vamos falar, sais minerais. O cálcio. A função do cálcio forma ossos, dentes, atua no funcionamento dos músculos e nervos na coagulação do sangue. Os principais alimentos que têm cálcio são os laticínios, hortaliças, folhas verdes, brócolis, por exemplo, espinafre, por exemplo, etc. Tudo que é verde tem cálcio, tá? Isso não quer dizer que se o ser humano tiver verde que ele tem cálcio, não. Tem cálcio é o quê? Plantas, né?
hortaliças e tal. Folhas. Fósforo. O que tem fósforo? O fósforo forma os ossos também e dentes. Ele participa na transferência de energia, o ATP, né? E da molécula de ácidos nucleicos. Quem tem fósforo? Principalmente carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, feijões e ervilhas. Sódio. Ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo. Quando você está com alta quantidade de sódio, você retém água. E no impulso nervoso e nas membranas da célula. O sódio não é bom nem muito nem pouco. O sódio é bom, como o cálcio e o fósforo. Onde se obtém o sódio, sal de cozinha, principalmente o sal natural dos alimentos, né? O sal natural dos alimentos. Os alimentos têm sal. Às vezes você necessita de jogar um pouquinho de sal de cozinha no alimento, mas o alimento tem naturalmente sal. Cloro. O cloro forma o ácido clorídrico do estômago, então nós precisamos do cloro. O cloro é tóxico, depende, né? Na formação do ácido clorídrico ele é a nosso favor. Ele encontra-se combinado ao sódio no sal comum, né? Cloreto de sódio. Potássio age como o sódio no equilíbrio de líquidos também e no funcionamento de nervos e das membranas. Onde você obtém o potássio, frutas também, verduras também, feijões, leite, cereais. Magnésio. O magnésio forma a clorofila, atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas, ajuda na formação de ossos e funcionamento de nervos e músculos, né? O magnésio ele é muito razoável para manter os nervos e os músculos. E onde que você consegue magnésio? Hortaliças, folhas verdes também, cereais, peixes, carnes, ovos, feijão, soja e banana. Se você é daquele que gosta de comer arroz, feijão, bife, batata frita, não se esqueça que você precisa de diversificar a alimentação para você poder adquirir esses sais minerais, né? Ferro. O ferro faz parte dos hormônios da tireoide. Desculpa, falei errado. Ferro forma a hemoglobina, que ajuda a levar oxigênio e atua na respiração celular. Então, o ferro, ele faz o meio de transporte, ele é o meio de transporte no sangue do oxigênio. E você precisa do oxigênio que para respiração celular. E você precisa de energia. Se você estiver pobre de ferro, você está pobre de oxigênio e está fraco, tá? Anemia, por exemplo, deficiência de ferro, ou por questões de hemácias, ou por questões de absorção de ferro, ou por questões de dieta pobre de ferro, você é uma pessoa que está enfraquecida. Onde se encontra ferro? Principalmente no fígado dos animais, nas carnes, gema de ovo, pinhão, legumes, hortaliças, também de folhas verdes. As folhas verdes nos trazem pelo menos o fósforo, o cálcio e o ferro. Iodo faz parte dos hormônios da tireoide. E os hormônios da tireoide são aqueles que controlam as taxas de oxidação das células e também o crescimento, na fase de crescimento, né? Onde você encontra iodo? Sal de cozinha iodado, peixes principalmente, por isso que a dieta de peixes é boa, e frutos do mar. O peixe ele costuma ser mais proteico do que a carne normal, carne vermelha ou carne branca, carne de frango. Mas também, então traz bastante iodo também. E sal de cozinha. Flúor fortalece ossos e dentes. Normalmente a gente tem na água fluoretada, as águas tratadas nas cidades são fluoretadas, nós encontramos também peixes e chás. Então essa é a primeira parte da química da vida. Segunda parte da química da vida. Continuando aí o vídeo anterior. Carboidratos. Vamos falar agora de carboidratos. Os glicídios do grego glicos, que significa doce, são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Glicídios, carbono, hidrogênio e oxigênio. São conhecidos também como açúcares, samarídeos, carboidratos ou hidratos de carbono. Normalmente nós conhecemos mesmo por carboidratos, mas são açúcares. Essa classe de compostos é muito ampla e abrange desde o açúcar comum, esse que nós só conhecemos refinado, né?
e conhecemos de 500 anos para cá, porque o açúcar ele não era conhecido na antiguidade, né? Na era antiguidade, na era medieval não era conhecido, na era moderna que ele passou a ser conhecido. Inclusive, a nossa relação direta com o açúcar começou nessa época e ali começou alguns problemas que o ser humano começou a ter, por exemplo, diabetes. Bom, então, o açúcar comum, até compostos muito complexos como a celulose, o amido, tá? Que são produzidos nos vegetais pelo processo de fotossíntese, que é coisa que você conhece. Os principais tipos de glicídios são a sacarose, o amido, a glicose, a frutose e a celulose. Olha bem, sacarose, amido, glicose, frutose e celulose. O amido é o único que não tem a terminação -ose. Além de constituir a mais importante fonte de energia dos seres vivos, ou para os seres vivos, os glicídios, que são a sacarose, amido, glicose, frutose e celulose, também desempenham um papel relevante na estrutura corporal dos organismos de uma maneira geral. Vamos classificar agora o que seriam os carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com o tamanho e organização de sua molécula. Eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os carboidratos mais simples são, obviamente, os monossacarídeos, cujas moléculas têm de 3 a 7 átomos de carbono. São exemplos de açúcares. A glicose e a frutose, chamados hexoses por apresentarem 6 átomos de carbono em sua molécula, são os açúcares simples que nós conhecemos. Ribose e desoxirribose, presentes nos ácidos nucleicos, chamados de pentoses por apresentarem 5 carbonos na molécula. Os disacarídeos são a partir da união de 2 monossacarídeos. Exemplos de disacarídeos: a lactose, que é a glicose mais a galactose; a maltose, que é a glicose mais glicose, que é encontrada em vegetais, uma molécula de alfa-D-glicose e outra molécula de beta-D-glicose, quer dizer, 2 glicoses, 2 monossacarídeos, através da ligação O-glicosídica. Depois, a sacarose, que é a glicose mais a frutose. O açúcar comum, por exemplo, da cana, que é um disacarídeo e também é solúvel em água. Os polissacarídeos são moléculas grandes, macromoléculas, né? E formadas por vários monossacarídeos, obviamente ligados entre si. Essas macromoléculas, formadas por cadeias longas de unidades que se repetem, são chamadas de polímeros, e as unidades formadoras são chamadas de monômeros. Vou repetir isso aí. Estas macromoléculas, que são os polissacarídeos, elas são formadas por cadeias longas de unidades que se repetem e são chamadas de polímeros, cada uma dessas unidades, e o polímero é o poli do monômero. As unidades formadoras são os monômeros, ok? São as moléculas dos polissacarídeos. Alguns polissacarídeos participam da estrutura de sustentação da célula, como a celulose na parte celular das plantas, não do homem, do ser humano, de outros organismos animais, enquanto outros constituem reserva de energia da célula, no caso do amido, presente nas plantas, no glicogênio, presente também nos animais e fungos. Animais e fungos, glicogênio. Plantas, amido. E celulose, plantas também. Os polissacarídeos não são solúveis em água, tá? E assim não podemos identificar nenhum deles pelo sabor. 3 tipos de polissacarídeos são conhecidos como amido, glicogênio e celulose, certo? Agora nós vamos falar de lipídios. O termo lipídio designa alguns tipos de substâncias orgânicas cuja principal característica é a insolubilidade em água. Nós falamos lá atrás dos óleos, né? E a solubilidade em certos solventes orgânicos. Não na água, mas é solúvel em certos solventes orgânicos. São moléculas constituídas principalmente de carbono, oxigênio e hidrogênio, e sua natureza é hidrofóbica. Quando colocamos lipídios em água, forma-se uma mistura heterogênea. Existem vários tipos de lipídios: óleos e gorduras, fosfolipídios, ceras e esteroides. Vou repetir. Existem vários tipos de lipídios: óleos e gorduras,
fosfolipídios, ceras e esteroides. Óleos e gorduras são importantes substâncias para a reserva de energia em diversos organismos. Os fosfolipídios são lipídios associados a um grupo fosfato, daí o nome do grupo. As ceras são comuns, por exemplo, em certas plantas, não nos seres. Os esteroides, mais conhecidos como colesterol, por exemplo, presentes na membrana plasmática das células animais, conferindo-lhe estabilidade, e é utilizado pelo organismo humano na produção de hormônios estrógeno e testosterona, tá? Então, nós precisamos dos esteroides. Proteínas. Proteínas também são polímeros, constituídos de monômeros chamados aminoácidos. Então, olha, proteína é um conjunto de aminoácidos, tá? Polímeros, conjunto de aminoácidos. Os aminoácidos são utilizados na síntese das proteínas, e as quais constituem músculos, tendões, cartilagens, tecido conjuntivo, unhas, cabelos, além de alguns hormônios. Assim, eles ligam-se para formar as proteínas, sendo, portanto, a matéria-prima desses macronutrientes. As proteínas compõem-se basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E além de fazerem parte da estrutura das células, também participam de praticamente todas as reações químicas que acontecem dentro delas, células. Podemos agrupar as proteínas de acordo com a sua função. Algumas dessas funções são apresentadas, por exemplo, proteínas estruturais. São as queratinas dos pelos, e das unhas, colágeno, que são tendões e ligamentos, proteínas de defesa, que são os anticorpos. Proteínas transportadoras, hemoglobina do sangue, transporte de oxigênio e gás carbônico, hormônios, insulina e glucagon, hormônios relacionados com a manutenção da taxa adequada de glicose no sangue, tá? Enzimas, proteínas que aceleram reações químicas das células e do organismo. Em geral, as enzimas fazem isso. Nós vamos estudar agora um pouquinho da enzima. Enzimas, que também são chamadas de catalisadores biológicos, são proteínas que participam dos processos biológicos aumentando sua velocidade, porém sem se alterar durante o processo. As enzimas são altamente específicas, sendo que cada uma delas atua sobre um substrato específico em uma reação. Atualmente são conhecidas mais de 2.000 enzimas e cada uma atua em uma reação específica. Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas de extensas cadeias carbônicas formadas de nucleotídeos, que é um grupamento fosfórico, ou seja, fosfato, um glicídio, que é um monossacarídeo com 5 carbonos, por exemplo, pentoses, e base nitrogenada purina ou primidina, constituindo o material genético de todos os seres vivos. Então, ácido nucleico, material genético. Podem ser definidos como polímeros, macromoléculas formadas a partir de unidades menores, monômeros compostos por células conhecidas como nucleotídeos. Os dois ácidos nucleicos existentes são os ácidos desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, RNA. Formação: um açúcar do grupo das pentoses, monossacarídeo de 5 átomos de carbono, um radical fosfato, derivado da molécula do ácido ortofosfórico, que tem a fórmula H3PO4, e uma base orgânica nitrogenada. Ocorrem em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão de informação genética por sua tradução, que é expressa pela síntese precisa das proteínas. O DNA é a molécula que armazena informações genéticas e é formado por 3 tipos de nucleotídeo e 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. O RNA está envolvido no processo da fabricação da proteína. É formado por nucleotídeos compostos de fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada, que podem ser uracila, adenina, guanina ou citosina. Agora nós vamos pular para as vitaminas. Vitamina não é uma classe particular de substâncias, e sim uma designação de qualquer substância orgânica que o organismo não consegue produzir por si mesmo e é necessária em pequena quantidade para seu funcionamento. Então, onde que ele vai adquirir isso? As fontes naturais de vitaminas são os alimentos, obviamente, essenciais para o funcionamento normal do metabolismo celular. Então, a vitamina é uma coisa que essencialmente vem de fora.
está sem vitamina, é porque você não está absorvendo. Você não comeu ou seu organismo está com algum problema. Então vamos lá. Muitas vitaminas atuam como cofatores das reações enzimáticas. Nesse caso, a deficiência de uma dada vitamina diminui a quantidade de enzima ativa, ou loenzima, formada, alterando negativamente o metabolismo celular. Tá? Atualmente são reconhecido que os seres humanos, estão falando só dos seres humanos, 3 vitaminas diferentes. A vitamina da visão, que é a vitamina A, é necessária para o crescimento normal, para o funcionamento normal dos olhos, do nariz, da boca, dos ouvidos e dos pulmões. Ela previne resfriados e várias infecções e evita a cegueira noturna. A letra está pequenininha aqui, está difícil de eu ler. Deficiência, cegueira noturna, xenoftalmia, olhos, que é chamado de olhos secos em crianças e cegueira total. Principais fontes da vitamina A: vegetais amarelos como cenoura, abóbora, batata doce, milho, pêssego, nectarina, abricó, gema de ovo, manteiga e fígado. As coisas mais amareladas têm A, vitamina A. Agora vem a vitamina B2, que é chamada riboflavina. Ela auxilia na oxidação dos elementos, essencial à respiração celular, mantém a tonalidade saudável da pele e atua na coordenação motora. Ela tem muito a ver com nervos. Ruptura, a deficiência dela pode levar à ruptura da mucosa da boca, dos lábios, da língua e das bochechas. E onde ela é conseguida, vegetais de folhas, couve, repolho, espinafre, carnes magras, ovos, fermentos de padaria, fígado e leite. A vitamina B1, que é a chamada tiamina, auxilia na oxidação dos carboidratos, estimula o apetite, mantém o tônus muscular e é bom para o funcionamento do sistema nervoso. Também previne o beriberi, né? A sua falta faz a perda de apetite, fadiga muscular, nervosismo e o beriberi. Onde se encontra cereais na forma integral, pães, feijão, fígado, carne de porco, ovos, fermento de padaria também, vegetais em folhas. Agora vem a niacina, que é a PP, chamada PP. Mantém o tônus nervoso e muscular, o bom funcionamento do aparelho digestivo, previne pelagra. Inércia, se você tiver com falta inércia, falta de energia, nervosismo externo, distúrbios digestivos e pelagra, que é a que se teme. Onde é conseguido leveza de cerveja, carnes magras, ovos, fígado e leite. Vitamina B6, que é a chamada piroxina. Complexo B como um todo é muito bom, né? Auxilia a oxidação dos alimentos, mantém a pele saudável. Sua deficiência traz doenças de pele, distúrbios nervosos, inércia e extrema apatia, e pode ser conseguido em leveza de cervejas, cereais integrais, fígado, carnes magras, peixe e leite. Vitamina C. Previne infecções, mantém a integridade dos vasos sanguíneos e a saúde dos dentes, previne o escorbuto. A sua falta dá inércia, fadiga em outros e adultos, insônia, nervosismo em crianças, sangramento de gengiva, dores das juntas, dentes deteriorados, né? E escorbuto. E onde se consegue frutas cítricas, limão, lima, laranja, tomate, couve, repolho e outros vegetais de folha e pimentão também. A vitamina D. A vitamina D é bem complicado isso aí. A vitamina D, ela atua no metabolismo do cálcio e do fósforo, mantém os ossos e os dentes em bom estado e previne raquitismo. A vitamina D, a ausência dela, problemas nos dentes, ossos fracos, contribui para o sistema de artrite, raquitismo, etc. Agora, olha bem, você consegue a vitamina D com óleo de fígado de bacalhau, o próprio fígado e gema, mas o principal, exposição à luz, tá? Vitamina E promove a fertilidade, previne aborto espontâneo.
atua no sistema nervoso involuntário, no sistema muscular e nos músculos involuntários, peristaltismo intestinal, etc. A sua falta da esterilidade no macho e o aborto na mulher. E você consegue a vitamina E em óleo de germe de trigo, carnes magras, laticínios, alface, óleo de amendoim. A vitamina K atua na coagulação do sangue e previne hemorragias. Qual o problema de não tê-la, vitamina K, em valores muito baixos? Hemorragias. É onde se consegue vegetais verdes, tomate e castanha. Então vocês veem que a alimentação é essencial. A gente tem que procurar saber o que os alimentos têm e comer bem diversificadamente. Aqui tem uma observação na tabela que diz o seguinte: a vitamina D não é encontrada pronta na maioria dos alimentos. Estes contêm, em geral, um precursor que se transforma em vitamina D quando exposto aos raios ultravioleta do sol. Por isso que você tem que se alimentar e se expor à luz, porque através disso é que vai haver a formação dela no organismo. Tá certo? Bom, então esse foi o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Foi uma coisa bem resumida e bem rápida, né? E você vai ter que associar com os seus conhecimentos. E se você ouvir isso aí repetidas vezes, pode te ajudar em caso de prova. E se você não for fazer nenhuma prova, aqui dentro de Ciências da Natureza, você não estiver preocupado em fazer qualquer tipo de prova, é bom que você relembre de coisas que você já estudou, se você for uma pessoa mais velha. Se você nunca tiver estudado nada a respeito disso, guarda cada um desses nomes e faz as leituras competentes para que você possa manter-se bem alimentado e equilibrado, com respiração adequada, nervos, tudo funcionando de uma maneira bacana. Por quê? Porque a gente vai envelhecer. Nosso envelhecimento é principalmente uma dificuldade de metabolismo e de outras funções. Se você tivesse resguardado nas épocas certas, com as alimentações adequadas, você provavelmente vai ter saúde nas idades mais avançadas. Porque a idade avançada não é doença, é apenas uma outra forma de reação ao meio ambiente, né, que o homem, um dia, ele tem que abandonar esse planeta. Então, as coisas vão decaindo. Você tem um tempo de absorção na vida em que você adquire isso tudo e firma para poder seguir, e tem um tempo que você vai perdendo paulatinamente as capacidades até chegar ao final da vida. Isso é a lei natural. Então, nesse interregno, você tem que fazer por você. Os antigos tinham um instinto maior, hoje em dia não são pessoas muito isoladas. Então, você depende do conhecimento, dos estudos. Estude mais, leia mais, se você não for um estudante que vai fazer uma prova. E se você for um estudante que vai fazer uma prova, lembre-se de que isso aí é a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. O Ponto Ano fica por aqui. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. De fato um resumo. E é isso. Muito obrigado e até o próximo Ponto Ano com mais algum assunto interessante que você precise ou queira saber. Até lá. Tchau.